Bom dia a todos, a todas. Estamos começando mais um programa A Voz do Resgate, um programa da Igreja ADNA, Assembleia de Deus Nova Aliança. Estamos aqui para levar a palavra de Deus para a sua vida, ao seu coração. A palavra de Deus é formidável, é perfeita, é plena. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus ela tem uma direção segura, uma instrução maravilhosa. Basta a gente atentar para essas instruções e colocar em prática, que com certeza seremos fortalecidos e aprenderemos muito em nome de Jesus. Quero fazer uma oração apresentando sua vida, seu lar, sua família preciosa diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, mais um domingo, mais um programa, A Voz do Resgate. Estamos aqui para levar a Tua Palavra, para anunciar as verdades da Tua Palavra. E também queremos colocar cada vida que está assistindo o programa, seu lar, seus familiares, que o Senhor os abençoe com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Usa o clipe e também a palavra, ó Pai, para falar aos corações nessa manhã. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Quero chamar aqui os nossos patrocinadores. Oferecimento: Pesque Pague Triunfo do Eurípides, em Juscimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364 aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Obrigado a todos que nos ajudam aí a manter o programa. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos aí que também ajudam. Muito obrigado. De coração, eu agradeço. De coração mesmo. Muito obrigado. E nesse momento eu quero chamar aqui um clipe muito bonito do Nani Azevedo, né? Bendito Serei. Quem crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28: se atentamente ouvires a minha voz e cumprir os meus mandamentos, então todas essas bênçãos virão
sobre ti, virão sobre ti e te alcançarão. Bendito você será aqui em Londrina, no Paraná inteiro, no Brasil inteiro, em qualquer lugar do mundo que você pisar a planta do pé. Se você estiver em obediência à palavra de Deus, se prepare que a bênção vai estar com você. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e aplauda o seu santo nome. Aleluia. Bendito serei na terra. Cante comigo. Bendito. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Canta com alegria. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Levante a sua mão de profeta mais uma vez e abençoe a sua vida. Bendito serei na terra. Profetiza essa palavra. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer a sua voz. Eu creio nessa palavra. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia pela sua palavra. Aleluia, aleluia. Bendito serei, bendito serei quando eu sei que a minha voz, aleluia, será a voz de Deus pela sua palavra. Bendito serei no campo,
onde eu tocar, abençoar quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, juntos, a sua. Aleluia. Essa palavra é verdadeira. Que linda canção com Nani Azevedo. Bendito serei. Se atentamente a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, certamente Ele nos abençoará tremendamente, poderosamente. Eu quero meditar nesse momento na palavra, junto com você. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, perto de você, você pode abrir para acompanhar. Se não tiver, você pode ficar atento, né? Eu vou ler aqui. Está no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 1, e a partir do 18, 19 e o 20. São 3 capítulos, queridos, que nós vamos aqui ler. Preste atenção. Diz assim: o Senhor Deus diz: venham, pois, e vamos conversar a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor Deus o disse. Vamos orar? Deus querido, a sua palavra foi lida e será ministrada, e que seja no poder e na sabedoria do Espírito Santo. Que a tua palavra realmente não volte vazia, mas penetre os corações e produza fruto para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que eu, na minha pequenez, seja a boca de Deus nessa manhã. O Senhor, que é o oleiro, possa me usar. Eu sou vaso frágil, mas sirvo o Senhor, o oleiro poderoso. Em nome de Jesus, eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Amém. Meus queridos ouvintes, esse texto aqui, Deus inspirou o profeta Isaías e foi escrito há 700 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 2.700 anos atrás, muito tempo. E o contexto nos mostra aqui que o povo de Israel, que era o povo de Deus naquele contexto, no contexto do Antigo Testamento, tinha se afastado de Deus, estava praticando a idolatria, estava em rebeldia, em desobediência, estavam andando na contramão da vontade de Deus. E Deus, antes de trazer juízo, Deus chamou o povo para uma conversa amigável, uma conversa franca. E ele começa assim, o versículo 18, dizendo: olha, vamos, pois, conversar essa questão. Que questão? O pecado deles. Deus poderia muito bem, sendo Deus, tendo escolhido aquele povo entre vários povos para ser propriedade exclusiva dele, Deus poderia muito bem, de imediato, trazer juízo, sem dar uma oportunidade para eles se arrependerem, para eles se voltarem novamente para o Senhor Deus. Mas não, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, ele propôs uma conversa com o povo. Deus propôs um diálogo aberto e amigável com seu povo, o povo de Israel. E Deus queria conversar sobre essa questão do pecado. Deus mostra para ele que a questão do pecado poderia ser resolvido. Deus falou: olha, se o pecado de vocês tiverem como escarlate, que é uma linguagem de figura para expressar a força do pecado,
a gravidade do pecado. Deus diz assim: eles se tornarão brancos como a neve. Deus estava falando de transformar, né, a sujeira do pecado em pureza. O branco simboliza a pureza. Deus estava aqui falando para eles que esse problema do pecado, essa questão do pecado, poderia ser resolvido se eles quisessem. Deus poderia perdoá-los. Deus poderia apagar o pecado deles, oferecendo voluntariamente a sua graça e a sua benignidade. E aqui no versículo 19, Deus faz uma proposta e uma promessa. Deus diz assim, olha o que Deus disse: se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão melhor dessa terra. Qual a proposta? Se vocês estiverem dispostos e me ouvirem. Esse ouvir aqui, no original, é um ouvir obediente. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou apenas entrar nos ouvidos. É entrar nos ouvidos, descer para o coração e colocarmos para fora de uma maneira prática. Ou seja, temos que ouvir a Deus e obedecer. Então, da mesma forma, nós também erramos, como o povo de Israel errou. Mesmo que muitos de nós servimos a Deus, nós mesmo assim estamos sujeitos às falhas e falhamos. Entristecemos a Deus muitas vezes, entristecemos o Espírito Santo muitas vezes. Mas Deus não nos despreza por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Mas assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele nos chama para uma conversa franca, aberta, amorosa e amigável. Assim como foi oferecido ao povo de Israel o perdão, a oportunidade do arrependimento, nós também podemos nos arrepender. Nós não precisamos ficar pecando a vida toda. Estamos sujeitos a pecar, mas não podemos ficar pecando a vida toda o mesmo erro. Por exemplo, tem gente que mente a vida toda, desde criança já está velho, mente até hoje. Então nós não podemos isso, carregar o mesmo erro a vida toda, porque se fizermos isso, vamos pagar um preço muito caro. E Deus nos chama para ouvi-lo e obedecer, porque as direções de Deus são as direções mais certas que existem. As direções que Deus dá na sua palavra são as mais seguras, são as mais poderosas. A única direção que Deus dá é a direção que Ele honra. A direção que Ele honra é a direção que Ele dá. Deus não tem compromisso de honrar uma direção que nasceu no meu coração, que nasceu da vontade própria, da minha vontade própria. Deus não tem responsabilidade de cumprir, de respaldar uma decisão que você tomou fora dele, fora da palavra. Agora, se Deus deu a direção na palavra, e eu obedeço essa direção, eu cumpro e executo essa direção, Deus vai se responsabilizar de me abençoar em nome de Jesus. E o texto aqui é bem claro: se quiserem e me ouvir. Ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Ninguém é forçado a obedecer ao Senhor e a sua palavra. Se quiser. Se você não quiser, você tem livre-arbítrio, você pode. Só que vai ter uma consequência trágica, tenebrosa. A desobediência traz uma consequência trágica. A rebeldia traz frutos podres, negativos e malditos. Mas se você quiser, por si próprio, escutar a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, se submeter à sua vontade, aí a bênção vai te alcançar em nome de Jesus. Aí Deus vai respaldar a sua vida em nome de Jesus. E a promessa é o seguinte: comereis o melhor dessa terra. Isso aqui fala da bênção de Deus sobre a nossa vida. Lá em Provérbios diz que a bênção do Senhor é que faz prosperar e não acrescenta dores. Então nós precisamos, em primeiro lugar, do abençoador, mas nós também precisamos da bênção dele. E quando obedecemos, ele tem o maior prazer em nos abençoar. Deus tem um desejo muito maior de nos abençoar do que nós mesmos temos de querer a bênção. Deus tem um desejo bem maior, queridos. Mas nós temos que obedecer a um princípio que ele estabeleceu. Deus não quebra o princípio que ele mesmo estabelece. Então, se Deus falou que para ele cumprir a promessa tem
que ter a condição antes, então nós temos que cumprir a condição. A condição é parte nossa, a promessa é parte de Deus. E a condição sempre vem antes da promessa. A gente cumpre a condição, Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, cumpre a promessa. Aleluia! Então, eu quero terminar esse texto mostrando aqui o versículo 20, que é um aviso assustador para muitos, que diz assim, é uma exortação para muitos. Mas se vocês recusarem obedecer e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor Deus disse. Olha só, que é uma ameaça. Para quem? Para quem é rebelde, para quem despreza os mandamentos do Senhor Deus, para quem rejeita a sua direção graciosa, sua direção poderosa. Então esse texto aqui é um aviso assustador para todos? Não, é um aviso assustador para os desobedientes, é um aviso assustador para os rebeldes, porque tem gente que mesmo batendo na cara, mesmo sofrendo, não muda, não se arrepende, não larga o pecado, não se volta para Deus, continua com a dureza de coração, dura serviço, como a Bíblia diz, continua rebelde, continua obstinado, continua andando na sua própria vontade, nos seus próprios desejos pecaminosos. Então esse tem que temer, esse aviso aqui. Se fores rebeldes, serão devorados pela espada, que fala de juízo, de condenação, de uma cobrança justa. Então Deus não espera que nenhum de nós seres humanos não venhamos errar, que Ele sabe o que é a nossa natureza, mas Ele espera que quando a gente errar, a gente venha se arrepender, a gente venha deixar para trás a vida de pecado e andar no caminho da justiça, nas veredas da justiça, nas veredas da pureza, nas veredas da retidão, nas veredas da honestidade. Aleluia! Então esse texto aqui é assustador para o rebelde, para o obediente não. Esse texto não serve para os desobedientes, para os obedientes. Os obedientes vão sempre caminhar debaixo da graça e da bênção de Deus. Eu quero dizer para você que vale a pena a gente obedecer a Deus. E como que a gente obedece a Deus? Qual o meio que a gente tem para obedecer a Deus? A palavra de Gênesis, Apocalipse. Obedeça o que está aqui, os princípios, os ensinamentos, os valores. A palavra de Deus é viva, vivifica. A palavra de Deus transforma, restaura, cura, abençoa, direciona, instrui, corrige, exorta, sempre para o nosso bem, sempre visando o melhor para nós. Então, aqui foi feito o convite da graça para o povo de Israel, que naquele contexto estava afastado do Senhor Deus. Era povo de Deus, mas estava distante do Deus do povo. Estava em rebeldia ao Deus do povo. Então, o convite da graça, quem sabe você que está me assistindo, está afastado dos caminhos do Senhor, ou você nunca procurou conhecer esse Deus de uma forma mais explícita, mais contundente, mais real, você nunca procurou, você só ouviu falar de Deus, mas você nunca procurou uma experiência com esse Deus, e hoje isso é possível nessa manhã. Se você dispor o seu coração para ouvir o que Ele fala, através da sua palavra, e colocar em prática, exercitar e obedecer, você pode ter certeza, a bênção de Deus vai chegar até você. Que Deus abençoe a sua vida, medite nessa palavra, fique com essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez aqui chamar os nossos patrocinadores. Oferecimento: Pesque Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184.
Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa. Nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Antes de fazer a oração final, eu quero convidá-los a participar do nosso culto hoje ali na Assembleia de Deus Nova Aliança, querida Igreja Adna. Fica ali próximo ao estádio municipal, fica ali no Nova Jaciara, divisa ali com Florais do Planalto. E às 19 horas, os nossos cultos têm sido uma bênção. Deus tem se feito presente através do Espírito Santo. A palavra tem sido bíblica, cristocêntrica e teocêntrica, sido palavras maravilhosas. Temos também o louvor através da equipe de louvor, temos hinos da harpa cristã. Então, você é o nosso convidado. Queremos contar com você hoje, em nome de Jesus. Você vai ser muito bem recebido e eu não tenho dúvida que Deus vai ministrar o seu coração. Você vai ser impactado se você for hoje à Igreja Adna, em nome de Jesus. Nós temos também domingo de manhã a escola dominical, das 9 às 10, né? E tem sido uma bênção, é a revista da CPAD. Estamos aí estudando assuntos maravilhosos, que fazem parte do nosso contexto, assuntos bíblicos. Então você é o nosso convidado especial. Segunda-feira temos ciclo de oração para as irmãs, para as mulheres, às 19 horas. Quarta, culto de ensino, que tem sido também maravilhoso, em nome de Jesus. Tem sido uma bênção. Então a gente conta com vocês, tá bom? Então eu quero agora fazer uma oração final, encerrar o programa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça seu coração e que você caminhe sempre em obediência, porque obediência é algo bom e edificante para nossas vidas. A rebeldia é algo ruim e atrai a maldição. Amarra a nossa vida, nos afasta de Deus e abre a porta para o inimigo agir, dá legalidade para o inimigo agir contra a nossa vida. Mas a obediência fecha a porta na cara do maligno e abre as portas do céu para que o Senhor nos abençoe com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por esse tempo precioso que aqui passamos na TV Cidade, pregando a Tua Palavra, falando da Tua Palavra, dando direção através da Tua Palavra. Muito obrigado por cada um que assistiu. Eu declaro toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais, na vida de cada um e seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, um bom almoço, um bom domingo. Fique com Deus, até domingo que vem. Aleluia.